Fala galera, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um episódio da nossa série Biblioteca do Tio Uli. E hoje um livro que eu vou trazer aqui para vocês faz parte da série Little Book, Pequenos Livros, que fala sobre os mitos do mercado financeiro americano, tá? Galera, eles listaram aqui, o autor desse livro é o Kenneth Fisher. É isso mesmo, se você está relacionando Kenneth Fisher com Philip Fisher, que foi um dos grandes mentores na carreira do Warren Buffett, ele é filho do Philip Fisher, tá? E hoje a gente vai falar, dentre os 17 mitos que ele lista aqui, dos 5 principais, porque eu quero só trazer o filé mignon para você. Então, já deixa o teu like nesse vídeo e se inscreve no canal, que a gente vai tocar a vinheta. Galera, hoje a gente vai falar aqui sobre 5 mitos do mercado financeiro que eu acho extremamente importantes que você saiba que são mitos, para que você não fique preso em falsas ideias, né? Porque isso pode travar o teu desenvolvimento financeiro e a tua renda passiva, a tua liberdade financeira. Entre os pontos aqui que eu considerei mais relevantes são assim, ó, renda fixa é melhor que ações em termos de risco, ou seja, renda fixa é menos arriscado que ações, isso é um mito. Eu vou falar aqui para vocês que se eu tiver um retorno de 10% por ano, quer dizer que eu posso tirar 10% ao ano da minha carteira e viver de renda passiva. Isso aqui, ó, vai ser bom que a gente vai falar sobre alguns mitos sobre renda passiva que muita gente não quer enxergar. Outra coisa, small caps são sempre superiores como uma classe de ativos em relação ao mercado como um todo. Isso é um mito. Outro ponto, desemprego é ruim para o mercado de ações. Eu também concordo que isso aqui é um mito e eu vou te mostrar por que já. E por último não, espere até ter sempre certeza, ou seja, se as notícias estiverem ruins, se o ambiente econômico estiver bastante negativo, não é momento de comprar ações. Eu vou te mostrar por que disso, tá? E outra coisa, aquela regrinha, pega 100 menos a tua idade, é o quanto você deve ter de renda variável, isso também é um mito. A gente vai explicar cada um desses mitos e eu vou te explicar o porquê, tá? Primeiro mito é o que a gente fala aqui, ó, que renda fixa são uma classe superior às ações em termos de risco e retorno. Isso não é verdade, galera. Por isso que eu trago essa tabela aqui, ó. Quando a gente pega um intervalo de um dia, ou seja, compro hoje, vendo amanhã, 53% dos casos lá nos Estados Unidos, quando a gente pegou o período de 1926 a 2011, a gente viu que você ganharia dinheiro. Quando a gente aumenta isso para um mês, essa probabilidade ela aumenta para 62%. Quando a gente aumenta isso para um trimestre, a gente vê aqui, ó, que aumenta a probabilidade de você ganhar dinheiro para 67,9%. Conforme a gente vai aumentando esse prazo para um ano, essa probabilidade de ganhar dinheiro aumenta para 71,8%. Quando eu falo de 5 anos, a gente está falando de uma probabilidade de 86% dos intervalos de tempo você ganhando dinheiro. 10 anos, galera, 94% dos períodos de 10 anos foram com retornos positivos para os investidores. E quando a gente chega ao período de 20 anos, a gente viu em 100% dos casos as ações tendo um retorno superior. E aí a grande questão é o seguinte, no longo prazo, o grande risco é você não alcançar as suas metas de rentabilidade e com isso você não conseguir o dinheiro suficiente para financiar a tua aposentadoria, a tua previdência. E o que as pessoas no final das contas estão trocando? Se no curto prazo as ações são mais voláteis, ou seja, tem mais sobe e desce, a renda fixa ela tem a falsa sensação de que não tem sobe e desce, tá? Mas isso também já é um outro mito. Porque a renda fixa, conforme ela vai ficando mais longa, ela vai ficando mais sensível à mudança das taxas de juros
E a gente pode ver alguns títulos de renda fixa, como Tesouro Pré-fixado, tendo uma maior volatilidade no curto prazo do que alguns índices de ações, tá? Então tome muito cuidado. Você está trocando um conforto de curto prazo por um desconforto no longo prazo. Por isso que eu acredito que ter ações é realmente a coisa menos arriscada no longo prazo. Por quê? Se no final das contas as empresas são o que repassam inflação para os consumidores, se as empresas elas conseguem se adaptar a novas realidades, elas realmente são menos arriscadas no longo prazo. Eu vou trazer aqui um exemplo que aconteceu na década de 80 no Brasil. O Brasil ele não conseguia mais captar dinheiro do exterior, ou seja, ele não conseguia financiar os seus déficits. E aí, as empresas exportadoras, como o Vale, por exemplo, tiveram um altíssimo retorno, porque somente através das exportações dessas empresas que o Brasil conseguia trazer dólares para dentro, beleza? Então, cada cenário econômico vai ter um impacto diferente nas ações, mas, em geral, eu acredito que as ações são muito menos arriscadas do que a renda fixa de verdade. Segundo ponto, galera, 10% para sempre é um ótimo retorno. E aí, essa foi a média do S&P 500 desde 1926. E a gente vê aqui, ó, a gente teve 6 ocasiões onde, num período de um ano, ou seja, vamos dizer que começou de 2001 a 2002, a gente teve 6 ocasiões onde, no final do ano, o retorno do S&P 500 foi entre menos 10% e menos 20%. Quando a gente fala de um retorno entre menos 20% e menos 30%, ou seja, pode ter sido menos 24%, a gente viu 3 ocasiões isso acontecendo. Retorno entre menos 30% e menos 40%, lá nos Estados Unidos, aconteceu 2 vezes. Um retorno menor que 40%, ou seja, caiu mais que 40% a bolsa no ano inteiro, aconteceu uma vez. A média anualizada do S&P 500 foi de 9,7%, na média do longo prazo. Mas isso não significa que é que nem um reloginho. Vai ter 9,7% todo ano e por isso que eu posso contar com esse dinheiro. Não, porque nesses momentos aqui, por exemplo, que a bolsa caiu 30%, se eu tirar para pagar as minhas contas, se eu tirar para sustentar algum tipo de programa que eu queira sustentar com os meus investimentos em ações, eu estou vendendo na baixa e isso vai impactar diretamente o meu retorno de longo prazo e isso é uma armadilha, beleza? Por isso que eu sou tão cético quando as pessoas falam eu vou viver só de dividendos. Por quê? Porque é na hora da crise que você vai ter que pegar esses dividendos e ao invés de gastar, você vai ter que comprar mais ações na baixa. É isso que vai construir esse retorno de 10% ao ano, beleza? Então, abre o teu olho. Por isso que você tem que ter uma carteira diversificada entre renda fixa e renda variável e você precisa ter uma reserva de emergência na hora de investir, beleza? Vamos aqui para o terceiro grande mito, que é small caps são sempre superiores às ações. Isso não é verdade, galera. As small caps, elas podem até entregar um retorno superior no longo prazo, mas por quê? Porque no mercado de alta, ela vai sim ter mais retorno. Mas no mercado de baixa, as small caps serão as empresas mais frágeis, em média, do que as large caps. E aí, vamos abrir aqui um parênteses para você entender esse financeiro que o Tiuli está usando aqui para falar small caps, large caps. Galera, small caps são as empresas pequenas. A gente não tem uma definição consolidada para o que é uma small cap, mas eu falaria assim, empresas no Brasil com valor de mercado abaixo de 7 bilhões de reais, a gente está falando de quase 1,2 bilhão de dólares, são empresas small caps. Você pode até achar, porra, Tiuli, mas uma empresa que vale 7 bilhões é uma empresa pequena? Sim, porque a gente está falando que as large caps, as empresas de grande valor de mercado, essas empresas valem 300 bilhões, 250 bilhões. Ou seja, existe um universo muito grande de empresas e aquelas empresas menores, elas têm muito mais facilidade de catapultar o seu valor de mercado no mercado de alta, mas na hora que tem uma crise,
os investidores vão procurar aquelas ações grandes, porque provavelmente elas têm um mercado bem definido, elas têm vantagens competitivas e elas têm muito mais facilidade de capturar recursos, ou seja, pegar dívida, emitir novas ações. E tem um estudo de um amigo meu que é doutor em contabilidade, que ele fala que as empresas pequenas, as small caps, elas conseguem divulgar menos informações para os acionistas. Isso acaba gerando um impacto lá no custo de capital dela. E aí, conforme o custo de capital vai aumentando, o valor de mercado vai diminuindo também. Beleza? Então toma cuidado. Quando você decide comprar small caps, automaticamente você está fazendo uma aposta na direção do mercado. Você está apostando que o mercado ele vai subir. Beleza? Vamos aqui para o quarto mito, que o desemprego ele é ruim para as ações. E, peraí, eu esqueci de dar aqui uma estatística boa sobre small caps, tá? Seguinte, as small caps, elas renderam desde 1926 11,9% em média, enquanto o S&P 500 rendeu 9,9%. Esses 2% parece pouco, mas quando você põe num período muito grande de análise, isso aí pode fazer muita diferença, beleza? Vamos voltar aqui então para o desemprego é ruim para as ações. Eu trouxe aqui uma estatística que o próprio livro dá, que é o seguinte: em 14 ocasiões onde o desemprego teve um pico, os retornos do S&P 500, que é a média das ações americanas, tiveram o seguinte comportamento. Quando ele alcançou o pico, quando deram a estatística, quando divulgaram a estatística, nos próximos 12 meses, a média de retorno foi de 14,8%. Mas, se você tivesse comprado as ações 6 meses antes do pico, ou seja, a gente nem sabia que ia acontecer o pico, o retorno nos 12 meses seguintes acabou sendo de 31,2%. Ou seja, se você ficar esperando indicadores macroeconômicos para investir, isso aí não vai te oferecer os melhores retornos. Ou seja, as empresas elas são organismos vivos que se adaptam. E quando a gente tem maior de desemprego, provavelmente você consegue contratar mão de obra mais barato, as pessoas estão mais flexíveis para fazer acordos melhores, os imóveis que as empresas estão ocupando, ela pode renegociar com seus inquilinos, com os seus locatários, ou seja, o tempo de crise ele traz mais flexibilidade para as empresas tornarem a sua estrutura de custos mais enxuta. Isso é bom para as empresas, porque quando a economia volta, ela tem o quê? Ela tem uma estrutura de custos menor e ela pode te entregar mais margem de lucro. Entendeu? Então, por que ficar olhando para o desemprego não é um bom indicativo para você investir no mercado de ações? É aquela história do Warren Buffett. Você tem que ser corajoso quando está todo mundo medroso. E você tem que ser medroso quando está todo mundo corajoso. É exatamente quando está no pico do desemprego que a gente fica medroso. A gente não, a média. A gente que está aqui no canal do conhecimento, aprendendo conteúdo sobre mercado financeiro, a gente sabe controlar risco e a gente sabe ir contra a manada, beleza? Vamos aqui para outro ponto. Espere para ter certeza. Esse aqui é um grande erro dos investidores iniciantes. Por quê? Eles ficam achando que a melhor hora de investir é exatamente quando o céu está de brigadeiro, a gente está num céu azul. E não é assim. Tem muita relação com a história que a gente falou agora do desemprego. Eu vou trazer a estatística aqui, ó. Em 13 ocasiões, os 3 primeiros meses do mercado de alta, que é o bull market, ele entregou 21,8% de retorno. E aí, quando a gente aumenta esse período para 12 meses, esse retorno vai para 44,8%. O que essa estatística ela está mostrando para a gente? Ela está mostrando o seguinte: é exatamente lá, quando o mercado está nas trevas, está todo mundo desacreditado. Pensa em março de 2020, que é uma realidade mais próxima, que talvez você consiga entender. Quando estava tudo fechando, quando a Apple falou que ia fechar as lojas, quando ninguém saía de casa, ia todo mundo ficar acabado por causa da doença, da pandemia. Foi ali que o mercado ele fez o fundo dele. E aí, em 3 meses, você teve um retorno que foi quase a metade do que as pessoas têm em 12 meses.
Ou seja, você tem que ser cirúrgico, você tem que comprar exatamente no momento que está todo mundo vendendo. Pode parecer totalmente contra-intuitivo, mas é isso que é esperar para ter certeza vai te oferecer retornos menores. Ou seja, não fica olhando para a notícia, não fica olhando para indicador macroeconômico. Por quê? Porque a economia ela também não tem relação com os retornos das empresas, do mercado acionário. Eu estou falando do seu bem, procura lá também o artigo do Jay Reader, que ele vai explicar um estudo que ele fez entre 1900 e 2000. São mais de 100 anos de estatística que o Tio está trazendo aqui para você, indicando, né, na verdade, artigos acadêmicos que mostram essa verdade, quebram grandes crenças que fazem as pessoas que não têm conhecimento e não têm acesso a conteúdo de alta qualidade não terem retornos que vão ajudar na sua previdência e na sua aposentadoria. E por último, eu vou usar aqui a aposentadoria para trazer esse gancho, que é o seguinte: existe uma formuleta das pessoas que querem simplificar a realidade. Eu entendo por que elas querem simplificar a realidade, porque o mundo é muito complexo e isso traz mais segurança para elas, que é o seguinte: eu vou pegar a minha idade, eu vou subtrair de 100 e isso é quantos por cento eu devo ter de renda variável na minha carteira de investimentos. Vamos dar um exemplo aqui? Tio Uli está com 20 anos, não, tô brincando. Tio Uli está com 35 anos. Então, nessa lógica, eu deveria pegar 100 menos 35, eu deveria ter 65% em renda variável no meu patrimônio. E aí, vamos dizer quando eu tiver com 70 anos. Quando eu tiver com 70 anos, eu vou ter 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Pode até parecer que faz sentido quando a gente pensa assim: mas quando eu tiver com 70 anos é quando eu vou estar precisando do meu dinheiro, é quando eu vou começar a realmente usufruir de todo esse plano de investimentos que eu construí. Mas olha só, se o Tio Uli começou a investir na bolsa com 19 anos, eu deveria ter 81% em renda variável, e aí quando eu tenho 70 anos, eu vou baixar para 30% em renda variável? Não faz sentido. Por quê? Uma pessoa que teve uma história de 51 anos estudando, investindo no mercado acionário, quando ela chegar nos 70 anos, ela está com muito mais experiência, ela está com muito mais conhecimento. Por que ela vai ter essa exposição à renda variável menor? Na verdade, quanto mais conhecimento, maior pode ser a minha assunção ao risco, maior a minha exposição ao risco. Ou seja, o que define o teu perfil de renda variável e renda fixa é o teu conhecimento e o teu apetite ao risco. Essa fórmula, ela faz sentido para uma regra de bolso, mas quando você vai se aprofundar, vai entender melhor o que é um bom portfólio, é exatamente lá no final da tua idade, da tua jornada, que você tem que estar exposto ao risco, porque é lá que você tem conhecimento, você conhece sobre os modelos de negócio, você tem experiência de vida. Imagina o Warren Buffett com agora 90 anos, ele vai ter 10% só em ações, não faz sentido nenhum. Agora que o cara está com a maior experiência da história dele para botar o conhecimento aplicado para fazer dinheiro, beleza? Reflita sobre isso. Galera, então esses aqui foram os 6 principais mitos do mercado que eu quero trazer para vocês. E eu quero que você comente aqui embaixo e me fale qual é o mito que foi mais importante você aprender aqui com o Tio Uli nesse vídeo sobre o livro Mitos do Mercado, escrito pelo Kenneth Fisher, que faz parte da série Little Book, tá? Comenta aqui para mim, se inscreve no canal e saiba, aqui você tem alguém que não tem compromisso com nada além da verdade e do conhecimento de ponta que põe você no centro da roda. Contem comigo, é só o começo, tamo junto e deu blay blay!